história dos Estados Unidos está repleta de psicopatas e serial killers, mas uma em especial deixou os norte-americanos assustados com o que uma mulher pode fazer. É a história de Aileen Wuornos, a 10ª mulher a ser condenada à pena de morte. Aileen Carroll nasceu em fevereiro de 1956 em Michigan, nos Estados Unidos. Pais, adolescentes na época, se separaram antes mesmo dela nascer. O pai, Leo Daly Pittman, era um molestador e sociopata, e a mãe, Diane Wuornos, a abandonou aos 6 meses de idade, junto ao irmão Kate, com quem teve relações incestuosas desde pequena. Sozinho, os dois foram adotados pelos avós maternos. Foi aí que o nome da menina mudou para Aileen Wuornos. Depois desse momento, a vida da jovem apenas piorou. Seu avô era um alcoólatra violento que a estuprava e espancava constantemente. Aos 11 anos, a menina trocava favores sexuais na escola por cigarros e comida. Quando Aileen tinha 13 anos, seu pai foi preso por assediar uma menina de 7 anos e se enforcou na cadeia. Menos de um ano depois, sua avó morreu com insuficiência hepática. Logo depois, quando tinha 14 anos, Aileen engravidou após ser estuprada por um amigo do avô. Ela foi expulsa de casa e teve o bebê em uma casa de apoio a mães solteiras, em 1971. O menino, recém-nascido, foi dado para a adoção e a garota passou a viver na rua. Vivendo às ruas, Lee, como ficou conhecida, abusava das drogas e se prostituía para ganhar dinheiro. Tempos depois, com 20 anos, se casou. Lady love, you need a ride? Can I ask you a question? Are you a prostitute? Hey man, don't go too far. I just want a little privacy. 30 straight up. Girls. Tempos depois, com 20 anos, se casou com um homem de 69 anos chamado Lewis Field. O casamento durou 9 semanas. Lewis pediu divórcio depois que sua esposa bateu nele com a própria bengala. Ela então teve vários relacionamentos fracassados, usando diversos nomes falsos. Foi mais ou menos nessa época que ela começou a ter os primeiros problemas com a polícia. Identidades falsas, roubos e assalto à mão armada, conduta desordeira, dirigir embriagado e disparos com uma arma calibre 22 de um veículo em movimento foram alguns dos delitos. Trabalhando como prostituta novamente, a mulher foi presa em 1986, quando um de seus clientes alegou à polícia que a criminosa havia ameaçado ele com uma arma exigindo dinheiro. No mesmo ano, frustrada e revoltada com os homens, Aileen passou a frequentar bares homossexuais. Um deles conheceu Tyria Moore, por quem se apaixonou e passou a viver junto desde então. Ainda assim, ela seguia se prostituindo em bares para se sustentar. A primeira vítima, no final de 1989, Aileen saiu com Richard Mallory, um de seus clientes de 51 anos. Segundo ela, o programa teria saído de controle e o homem a levara para um local isolado onde a espancou, estuprou e a ameaçou de morte. Supostamente em legítima defesa, ela o baleou 3 vezes com seu revólver calibre 22. Enrolou o corpo em um tapete e o abandonou em uma clareira isolada. O carro do homem foi encontrado em Ormond Beach. O corpo de Richard foi encontrado apenas 12 dias depois, em um estado avançado de decomposição. Lee teria contado sobre o assassinato para Tyria, que teria se recusado a ouvir mais detalhes sobre o crime. No ano que se seguiu, ela fez outras 6 vítimas, todos homens. Ela sempre os matava com tiros a queima-roupa. Seus corpos eram deixados em beiras de estradas e os carros em outras regiões. Após o ato, Lee sempre levava os pertences. As outras vítimas foram David Spears, 43 anos, Charles Carcaston, de 40 anos, Troy Agnes Booth, de 50 anos, Charles Richard, de 56 e Walter Geno Antônio, de 62.
A essa altura, as autoridades já buscavam por um possível serial killer, considerando as semelhanças entre os casos. Uma pista importante era que os bancos do motorista de todos os carros encontrados estavam sempre puxados para frente, o que indicava um homem pequeno ou uma mulher. Em julho de 1990, duas mulheres se envolveram em um acidente de carro e o abandonaram antes da chegada dos policiais. O veículo pertencia a Peter Sims, desaparecido há cerca de um mês. Testemunhas montaram retratos falados das duas mulheres envolvidas no acidente. Logo, algumas pessoas começaram a ligar para a polícia, reconhecendo Tyria e ele. Em janeiro de 1991, ela foi localizada por um policial disfarçado. As provas contra Lee eram muito poucas. As autoridades prenderam a mulher como suspeita. Os policiais foram, então, atrás de Tyria, que fugiu para a casa da mãe, na Pensilvânia, quando viu seu retrato falado na televisão. No entanto, quando foi encontrada pela polícia e com medo de ser condenada como cúmplice, a amante de ele contou tudo o que sabia e disse que ajudaria a retirar a confissão da assassina. Em 16 de janeiro do mesmo ano, depois de assumir os crimes em uma conversa com sua amada pelo telefone e confrontada com as provas, Lee confessou os 7 assassinatos. Ela inocentou Tyria e disse que todos os assassinatos foram em legítima defesa. I got everything going for me. I'm not a bad person. I'm a real good person. Police urge anyone with any information about these crimes to contact your local authorities. Lee killed that man. What do you think? You're never gonna understand it, so you gotta trust me. I got it under control, man. She's all screwed up. I was raped and Peter was gonna get killed. You can't kill people. Says who? You. No. Tell me. This is your deal. They're coming for us. They got nothing. They're not even looking. There's a whole world of people killing and raping, but I am the only one killing them. A defesa montou o caso nessa afirmativa, mas o júri achou improvável que todas as 7 mortes tenham sido em defesa. Afirmaram, assim, que os prováveis motivos eram financeiros ou simples gosto por matar. Depois do depoimento de Tyria no tribunal, confirmando que sabia sobre o primeiro assassinato, ele desistiu de negar as acusações e até mesmo alegou algumas. Ela recebeu pena de morte, mas nunca foi acusada por matar Peter, e seu corpo nunca foi encontrado. Em seus julgamentos, ela expressava seus diagnósticos psicológicos com falas distintas. Uma vez, chegou a falar que era alguém que odeia seriamente a vida humana e mataria novamente. Ela chegou a dizer que voltaria depois de sua morte, acompanhada por Jesus e sua nave-mãe. Ele ainda alegou que não tinha morte, porque todo mundo morreria em 2019, quando alguma coisa atingiria a Terra. Em 9 de outubro de 2002, aos 46 anos, Amy foi executada com uma injeção letal na prisão estadual da Flórida. Mesmo nessa época, muita gente defendia a assassina, acreditando que sua versão baseada em legítima defesa. Every day. The thing no one ever realized about me was that I could train myself into anything. Porque esta é uma retaliação, por tirarem a minha vida assim, e ficarem ricos com tudo isso todos esses anos de vida totalmente patológica. Muito obrigada. Perdi a porra da minha vida por causa disso. Nem sequer consegui um julgamento justo. Não foi possível obter uma investigação justa nem nada. Não pude nem ter meus recursos, certo? Você me sabota a sociedade, a polícia e o sistema. Uma mulher estuprada foi executada. Foi usada para livros, filmes e toda essa merda. Tudo isso, reeleição e tudo mais que conseguir. Meu dedo está apontado em todos os seus rostos. Muito obrigada. Vocês são um bando de desumanos e de malditos bastardos e vadias. E vocês vão ter suas bundas à mostra no fim de tudo. E vai ser em breve, está chegando, 2019.